Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar, e hoje traz uma iniciativa que aproxima a atividade física do dia a dia das pessoas. É um projeto que transforma ruas, lajes, comunidades e outros espaços públicos em ambientes para exercícios regulares, democratizando o acesso. A nossa convidada hoje aqui é a Sofia Bisiliar, que é idealizadora do Treino na Laje. Sofia, muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E quem também está conosco e vai compartilhar muitas histórias desses treinos é o Nilton Oliveira da Silva. O Nilton, ele é frequentador do Treino na Laje. Tudo bem, Nilton? Como que você está? Tudo bem, Cássia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Daqui a pouco quero saber da sua história com esses treinos, mas quero começar aqui pela Sofia. Conta pra gente como que surgiu o Treino na Laje. Eu sou professora de yoga há uns 12 anos e dava aula particular, e aí alguém conhecendo o meu histórico perguntou quando que eu dava aula na periferia, na favela. Aí eu falei, puxa, não dou. E aí no dia seguinte já comecei a agitar, e no próximo sábado eu comecei a dar aula numa laje. Eu falei, mas seria legal se a gente fizesse naquela laje. E aí tiveram 2 meninas. E no outro fim de semana, 4, 8. E aí começou a expandir. Eu comecei com ginástica, porque a yoga era uma coisa muito estranha. Mas logo, bem rapidinho, eu fui migrando e fui apresentando os asanas, as posturas. E elas foram super aceitando, sabe? A gente ficou nessa primeira laje durante um bom tempo, mas aí ficou pequena. E a gente teve que procurar outros espaços. A gente já foi em vários espaços, principalmente no Capão Redondo, que é a minha base. Para quem está ouvindo a gente de outros estados, Capão Redondo é um bairro da Zona Sul aqui de São Paulo. O QG é lá, tem 2 lajes ali, já tiveram várias ali, muitas mesmo. Mas aí eu expandi para Diadema, para Zona Oeste, que é a Jardim Arpoador, Penitenciária, Fundação Casa. E aí a gente faz vários passeios. Isso é uma coisa que está surgindo agora bastante, que é meio que oferecer para as meninas, para os meninos também, ocupar São Paulo. Uhum. Então a gente começou no Pico do Jaraguá. Do Pico do Jaraguá a gente foi para Santos. E uma vez por ano a gente vai em todos esses lugares. Domingo agora a gente foi no Anhangabaú. Fizemos no Vale do Anhangabaú, novo Vale do Anhangabaú. Foi lindo demais. A gente está querendo fazer no Minhocão. Então eu ocupar mesmo praças, o que você falou, a cidade de São Paulo, e democratizar mesmo. Só que para construir uma laje não é tão simples. Uhum. Você precisa de muita persistência. E muito... Porque como é muito diferente, é muito novo, a periferia fica meio assim, estranha. Uhum. Agora, depois de muitos anos, é que eu estou tendo uma frequência maior. Tem bastante gente que frequenta. E que uma vai falando para a outra. Mas não é uma coisa assim que todo mundo se apaixona. Quem gosta, gosta muito. Uhum. Mas não é todo mundo, né? Ô Nilton, quero saber da sua história, como que você conheceu yoga, qual que era o seu histórico de atividade física antes disso e como que você se envolveu aí nos treinos da Laje? Minha atividade de fazer educação física é desde pequeno, né? Uhum. Desde pequeno eu sempre fui ligado ao futebol, né? Mas fazia parte de um clube de... Assim, um escoteiro, mas se chama Desbravador, e sempre tinha competição entre os clubes de futebol, de corrida. Então, eu sempre fui do esporte. E desde pequeno, mas sempre fui apegado ao futebol, porque o sonho meu e do meu irmão era ser jogador de futebol. Uhum. Nós tivemos uma chance, mas por algum equívoco da vida não conseguimos realizar o sonho. Mas aí continuamos na prática de esporte, né? Aí jogamos bastante futebol de salão, né? O extra oficial, porque tem o oficial e o extra. Nós jogou bastante tempo futebol de salão. Mas aí
algumas coisas vai acontecendo, né? E o corpo também vai ajudando mais no futebol, vai ficando estressante. É um esporte que pode ter bastante impacto, né, Newton? Impacto. E eu tô sofrendo hoje com algumas coisas no corpo por causa desse impacto. E aí eu sempre ficava pensando, nossa, preciso deixar o futebol, fazer outras atividades. Aí comecei a fazer bike, andar de bike. Aí junto uma galera da quebrada, vamos andar de bike à noite? Vamos. Aí andávamos de terça, quinta, à noite, né? Andávamos tudo isso aqui. Aí no domingo também andávamos. E aí depois uns foi desistir, mas eu ando até hoje de bike. Nós fazíamos passeio para Santos, Aparecida, tudo de bicicleta. Mas alguns foi parando e aí um dia minha irmã falou assim, ó, tem uma menina fazendo yoga lá na Fundão, na laje da Fundão. Eu falei, nossa, não vou lá não. Ela falou, não, mas ela vai vir aqui na quebrada, no Imbé. Eu falei, ah, beleza. Aí eu sou de uma denominação religiosa, eu falei, depois da igreja eu colo lá pra ver. Ela, não, vai lá pra você ajudar a organizar e tal, pros meninos não bagunçar lá. Eu falei, beleza. Aí com eu falei assim, nossa. Aí tava a Sofia, o Luciano, uma galera, eu falei assim, aí ela, falei, nossa, que negócio esquisito. Aí minha irmã, não, vamos fazer. Eu falei, vou nada, esse negócio é muito esquisito, mano. Cara, se esticando, ficar. Eu falei, nossa, não é pra mim, não. Aí, mas eu fiquei lá olhando e tal. Aí minha irmã falou assim, vai fazer lá. Eu falei assim, não, mas a Sofia tá com plano de distribuir cesta básica, tá chegando a pandemia, né? Uhum. Aí eu falei, aí pode contar comigo que eu tô direto. E aí eu comecei a pegar uma amizade com a Sofia, conhecer o projeto e tal. Aí fui me envolvendo na ação, né, fora o yoga. E aí você fala assim, você tem que fazer yoga, você precisa fazer yoga. Porque eu sempre reclamava pra ela, nossa, tô com dor aqui, tô com dor aqui. Aí eu fui assim, e aí o corpo começou a pedir outra atividade, além do futebol. Porque 55 anos, é mais 18, né? E aí eu comecei a abraçar a ideia da yoga. Falei assim, nossa, eu vou começar aí. Aí eu começava aí, eu falei assim, nossa, Sofia, não é pra mim, nossa, não aguento. Ela falou, não, insiste, como ela fala pra todo mundo. Aí eu falei assim, tá bom, aí eu ia de vez em quando ia jogar bola. Aí eu comecei a fazer você tem que fazer essas duas coisas pra você ver qual que vai te ajudar no seu corpo. Uhum. Aí eu comecei a fazer o parâmetro. Falei, nossa, o futebol tá estressante demais. Eu tô chegando em casa, na segunda-feira não dá nem vontade de levantar, eu tô pra tudo que é canto. Aí quando eu ia na yoga, segunda-feira acordava disposto, de vinho mesmo, assim, de começar a vida. Eu falei assim, nossa, acho que eu vou parar o futebol e vou para yoga. Aí eu falava, Sofia, acho que eu vou parar o futebol e vou para yoga. Aí ela falou, demorou. Aí eu comecei. Aí eu ia. Tá, esse ano mesmo, foi no começo do ano, eu falei, chega de futebol. Porque eu passei num ortopedista e senti umas dores, achava que era um problema na virilha e tal. Aí o médico falou assim, não, você tá com desgaste femocoxal, é de tanto impacto e tal. Você tem que parar. Eu falei, e o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, você faz o quê? Eu falei assim, ando de bicicleta, eu jogo futebol, às vezes dou umas corridas, caminhada. Ele falou, caminhada, corrida e futebol, você para. Primeira coisa que você vai fazer, continuar na yoga. Faz yoga e continua pedalando. E aí quando ele foi isso, eu falei assim, nossa, a primeira coisa que ele falou foi yoga. Então é pra mim continuar mesmo, né? Mas é muito gostoso. Uhum. Assim, pra nós da quebrada é um pouco preconceituoso, porque é uma coisa elitizada, como o pessoal diz, né? Sim. Mas eu falei assim, gente, é uma coisa elitizada e você não paga para fazer. É. Nós faz aqui num parque maravilhoso, Uhum. com uma professora maravilhosa. Verdade. Professores assim que vão lá para dar aula, pessoas pagam fortuna para fazer com eles. Eles vão lá e eles se encantam. Porque eles falam assim, nossa, eles chegam e falam assim, esse pessoal não sabe fazer. Quando ele começa a dar aula e vê a prática, ele fala assim, nossa, vocês são demais. Isso que o Newton falou é uma coisa bem importante, né, Sofia? Porque, assim, é uma prática yoga que é, vamos dizer, injustamente elitizada. Porque se a gente for pensar no que você precisa para fazer uma prática de yoga, você não precisa de muita coisa. Você precisa, basicamente, de orientação. Sim. De uma pessoa que saiba e vai te passar a orientação correta do exercício. Você não precisa de equipamento, você não precisa gastar dinheiro para fazer. Então é muito bacana esse movimento de trazer uma prática que é tida como elitizada para pessoas que normalmente não têm acesso e quando tem, percebem que é uma coisa que praticamente todo mundo pode fazer, né? Ela veio da Índia, né? Uhum. País mais Sim. pobre do mundo, né? Nem tapete você precisa, na verdade. É bom para não se sujar, assim, mas
Eu muitas vezes faço sem tapete. Então, é o que você falou, é passar a informação correta, porque existe muita gente que passa assim, que pode machucar. Sim. Porque são alongamentos muito severos, assim, são posturas que trabalham músculos que você nunca viu. Então, quem começa, por exemplo, aquele dia, no dia seguinte acorda totalmente doído, porque mexe com músculos muito profundos, né? Na verdade, mexe com tudo, né? Porque lida com equilíbrio, alongamento, força e muita concentração. Então, para mim, é muito perfeito. E eu ainda coloco... Eu tenho um método já que é meu. Já, todo mundo fala assim que já... a aula da Sofia... Porque o que aconteceu? Eu, antes de começar a prática, eu dou um fortalecimento. Ah, que bom. Porque eu sinto, com a minha idade, eu sinto que a gente precisa ter mais músculo para proteger as articulações. E, por exemplo, tem muita flexão de braço, né? Se você não tiver músculo para proteger as articulações, você se dá mal, começa a dar lesão. E então eu comecei a dar bastante fortalecimento antes. Então, o agachamento eu dou bastante, braço eu dou bastante, juntas, eu aqueço bem, para daí dar uns 20 minutos de aquecimento, muita prancha, antes de começar. Aí, quando eu começo, eu já mudo a playlist, que elas pediram música, a gente muda a playlist e aí vai para a prática que não para, né? Então, a aula começa, ela chega a ter 2h20. Começa, por exemplo, sábado começa às 6h30 da manhã, lá no Capão Redondo, e acaba 9h. É bastante mesmo. E ainda tem uma meditação, que a gente fez agora um desafio, 21 dias de meditação. E as pessoas estão amando mesmo. E então a gente agora termina. Então, cada vez vai ficando mais gordo, porque tem o aquecimento, que é o funcional. Daí eu venho para a prática da yoga, aí vem o relaxamento e a meditação. Então é uma coisa assim, é bem completo, bem completo. E é bacana se oferecer para o pessoal que parece que eles dão mais valor, sabe? Sim. Dão mais valor. Sabe como o acesso é difícil, né? E não chega a ser snob. Eu sinto um pouco na yoga muito snob, os estúdios muito elitizados. Muito elitizados, instagramáveis, né? A roupa supostamente apropriada, né? O tipo de estética que acaba envolvendo isso e que não tem nada a ver com a prática. Todo mundo tem que ser magrinho e não é assim. Isso, não é assim. Não é assim. Exatamente. Yoga é para todo mundo mesmo. É lógico que quanto mais magro, menos peso você carrega. Mas isso é para a vida. É para a vida, não é só para essa para prática. yoga. Então, quanto menos gordura, assim, é mais fácil de você andar, de você se locomover. Menos peso você carrega, menos o joelho não sofre tanto. Mas não que você... Não há impedimento. Você ser um pouco mais gordinha, baixinha, não tem limite. Todo mundo pode fazer. Até a idade. Tem pessoas com 80 anos que fazem. Então, é lógico que cada um tem o seu limite. Eu sempre falo, vai no seu limite. Né? Porque não pode ter dor, não pode passar... Tem pessoas que começam a passar um pouco mal, porque é muita força, é intenso, né? Mas... E tem gente que não gosta. E tem que aceitar. Não é pra mim. Aí devolve o tapete e fala, não é pra mim. Outros falam, não, eu tô gostando. Aí chama outro. E eu sou muito, assim... Eu sou muito exigente em termos de disciplina. Porque disciplina a gente precisa pra vida, né? É verdade. Eu fiquei encantada no primeiro bloco, Newton, porque eu percebi que você é dos meus. Então é o seguinte, tô com algum problema com alguma atividade física que eu tô praticando. No seu caso era o futebol que estava te trazendo aí impacto, principalmente nas articulações.
Ou aí eu vou desistir de tudo e não fazer nada? Não, vou arrumar outra coisa. Aí você foi andar de bike, aí você descobriu esses treinos de yoga, começou a praticar yoga, deixou o preconceito de lado, porque era uma coisa que você não conhecia, não sabia direito como funcionava, e tá aí nessa rotina regular de atividade física. Então, acho que isso é uma grande mensagem de incentivo para os nossos ouvintes, que é o seguinte: você não precisa ficar para sempre no mesmo tipo de treino, você pode variar de atividade física. Agora, o ideal é você não parar. Você teve algum incômodo? De repente você muda o tipo de treino, você muda a maneira que você treina, você muda a periodicidade. Não significa que você vai ficar parado. Como que é a sua rotina de atividade física atualmente? Quantas vezes por semana você faz atividade física e que tipos de exercícios? Assim, quando eu não estou trabalhando, eu faço bastante atividade física. Eu fazia bastante academia. Aí eu tinha machucado o joelho jogando bola. Aí eu falei assim, mano, não dá pra levantar peso com o joelho machucado. Aí tava meio parado, até não esperava nem sarar, voltar pro futebol. E o Newton, ele esconde o jogo, né? Porque até agora essa academia não tinha entrado aqui na conversa. Além de tudo disso que eu falei que ele faz, ele fazia academia também. Aí eu deixei a academia e eu falei assim, nossa, mas eu preciso pelo menos fortalecer os músculos. Aí eu tinha um amigo meu, tinha um ferro velho, eu falei, mano, tem uns pesos aí não? Pra me vender baratinho, só porque eu não quero mais pra academia. Em casa mesmo, quando der tempo, eu levanto e faço do meu jeito. E aí eu comecei a pegar esses pesos em casa. Mas como a Sofia diz, ela ensina a gente a praticar, não só no fim de semana, mas em casa. E às vezes eu consigo fazer algumas atividades que ela passa. E como ela fala, ela sempre dá antes o condicional. E aí eu falei, nossa, Sofia, tá judiando esses agachamentos. Todo mundo reclama, mas eu comecei a perceber que o agachamento fortalece os músculos das pernas. E eu comecei a perceber que meu joelho já não doía muito. Aí eu cheguei em casa um dia e falei assim, nossa, eu vou começar a fazer agachamento. Já que eu chego às vezes tarde, eu não estou disposto a levantar peso, eu vou fazer agachamento. Até foi para esses dias, Sofia, eu estou fazendo de 3 vezes no dia sem agachamento. Para mim também conseguir fazer a aula dela, que é pesada. Nossa, como ela disse. E você vê, pesada. Sofia, como ele faz de forma intuitiva uma coisa que você já contou aqui pra gente que é importante, que é ter fortalecimento muscular para você não se machucar durante outras práticas, né? E é isso que ele tá falando pra gente, de não estou conseguindo treinar perna especificamente, vou fazer uns exercícios de peso para a parte superior, vou investir nesses agachamentos. Quem tem problema de joelho sabe, o negócio não é você ficar parado, o negócio é você fortalecer a musculatura do joelho, justamente para você não sentir dor, não ter mais problemas por lá. Então é muito legal você perceber como essa dinâmica, essa didática que você traz para os treinos acaba ampliando também o repertório dessas pessoas, não só de movimento, mas de conhecimento do que é importante para a atividade física, né? Eu comecei a perceber o quanto eu sou uma referência. Aí eu fiquei até um pouco assustada, assim. Tudo que eu falo vira uma coisa assim, a Sofia falou, então vamos fazer. Sobre alimentação, comportamento, o dia a dia, disciplina, que eu estava te falando. Então, eu sou um exemplo. Porque então eu acordo 4h30 todo dia, dou aula, ando de bike. Então eu mostro um pouco do meu dia a dia. Cozinha, que eu já vi no seu Instagram, você cozinhando, arruma a casa. Eu faço de tudo. É só você se organizar e não ter preguiça. A preguiça mata, né? A preguiça, ela mata. Como que é a rotina de uma professora de yoga? E quando a gente pensa no que você faz de treino? Eu imagino que você já mobilize muita energia nas aulas. Mas o que você faz para você como atividade regular? Primeiro que eu faço as aulas junto. Todas as aulas que eu dou em média umas 4 aulas por dia. Não é só uma demonstração do primeiro movimento, você faz junto. Eu faço junto porque eu acho que encoraja mais se eu estou fazendo. Então, tem gente que conversa muito, então vamos fazer. Sabe uma coisa assim? Particular, estou falando, né? E também tenho as minhas aulas. Então, por exemplo, hoje eu saio daqui e vou fazer uma aula que é minha, que eu faço para mim. De parada de mão, de acro-yoga, que uma coisa que eu estou entrando nesse... E a própria aula de yoga também.
Então, é movimento o tempo todo. E eu me locomovo de bike, que também, para mim, é divino, porque trânsito é um absurdo, né? Senão eu não ia conseguir estacionar em todos os lugares que eu vou, sabe? Mas é uma rotina pesada, alimentação muito importante, disciplina de dormir é muito importante. Sim. Eu quero saber de você, Newton, o seguinte. Nós temos muitos ouvintes, alguns nos escutando, outros nos assistindo também. O que você diria para essas pessoas que estão nos acompanhando e estão naquele momento de sedentarismo, não estão fazendo nenhum tipo de treino, nenhum tipo de atividade física? Tem gente que reclama que não tem vontade, tem gente que reclama que não tem tempo, tem gente que reclama que não tem dinheiro. E quando a gente conversa com você, por exemplo, a gente percebe que essas coisas não são empecilhos reais se você quiser fazer algum tipo de atividade física. O que você diria para essas pessoas? Eu diria para elas que está na hora de elas pensar o tempo que elas querem viver com saúde. Que uma hora todos nós vamos chegar ao nosso fim. Mas o tempo que elas querem viver com saúde. Eu sempre pensei assim, viver bem. Não ter dificuldade para mim levantar da cama, para ir no banheiro, para fazer o que eu tiver a fim de fazer. Você tem que pensar na sua saúde, no seu bem-estar. Como eu disse, desde pequeno eu sempre fui pressionado atleta. Eu sempre pensei no meu bem-estar. Teve um tempo que eu fiquei meio desanimado, assim, porque muitas coisas acontecem, muitos problemas aparecem, você quer desistir de tudo. Mas aí você tem que dar um estalo, assim, opa, eu tenho vida. Há poucos tempos eu fui com a Sofia na casa de Davi, onde que ela vai fazer. Quando eu cheguei ali, eu fiquei pensando assim, gente de Deus, as pessoas aqui acamadas e se esforçando, querendo levantar, querendo praticar, fazer a prática aqui. E eu muitas vezes com saúde ficava pensando, será que eu vou para yoga? Será que eu vou fazer? Não, gente, tá no sofá, tá em frente da televisão, sai um pouco do celular, sai um pouco de tudo, vai respirar um ar. É você que precisa sentir a necessidade de ter uma vida saudável, né? Sofia está aí para ajudar, muitos outros canais estão aí para ajudar, mas eu preciso falar assim, poxa, eu preciso disso. Eu falei assim, eu vou parar de futebol, mas eu vou ficar no sofá de domingo assistindo um Globo Esporte? Nada. Minha mulher fala assim, nossa, Nilton, você não para em casa. Eu falei assim, antes de eu casar com ela, eu falei assim, eu sou da rua desde pequeno. Eu saía às 6 horas da manhã para jogar bola, chegava em casa às 6 da tarde. Minha mãe fala assim, menina, onde você estava? Mãe, estava jogando bola aqui, e daí eu já fui para outro me chamou, já foi. Então, assim, gente, o nosso corpo para se movimentar. Já viu uma bicicleta quando fica parado, um carro quando fica parado? Quando você vai ligar, já era. É a mesma coisa o corpo humano. É isso aí. Ô, Sofia, dá o serviço pra gente. Tenho certeza que muita gente que está escutando gostaria de saber mais sobre o treino na laje, como possibilidade de frequentar, como possibilidade de tentar replicar uma ideia boa dessa. Onde que as pessoas podem encontrar mais informações? Tem o nosso Instagram, Treino na Laje, tem o canal do YouTube, que agora a gente oferece aulas gratuitas, tudo gratuito, pelo YouTube. E também professores diferentes estão indo lá no Treino na Laje e a gente está gravando as aulas deles. Se quiser vir, é só me mandar mensagem no Instagram, tem vários endereços, só no presídio que não vai dar. Mas me acha muito fácil no Instagram. E a gente sempre está de portas abertas. Tapete sempre tem tapete. Então é só chegar. Só precisa de vontade. Chegar. Só vontade, exatamente. Muito bom. Sofia Bisiliar, idealizadora do Treino na Laje, obrigada pela presença e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Cássia. Obrigada aos ouvintes, obrigada à CBN. E muito obrigada também ao Newton Oliveira da Silva, que é frequentador dos Treinos na Laje e uma inspiração para a gente que está aqui fazendo bem-estar e movimento. Newton, obrigada e parabéns por se manter firme aí na atividade física regular. Obrigado, Cássia. Obrigado à CBN pelo convite. Foi um prazer passar um pouco da experiência de prática, de não ficar parado, de se mover.
Porque quem para enferruja. É isso aí. Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves. A edição é do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.